Olá! Começa agora o Notícias da Câmara desta segunda-feira, dia 23 de novembro. E a Receita Federal abriu consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, ou seja, para aqueles contribuintes que tinham caído na malha fina, mas que regularizaram a situação junto ao fisco. Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone por meio do número 146. E olha só, devido à alta procura, os centros de enfrentamento à Covid-19 do município ampliaram o horário de atendimento. A maioria das pessoas que chegam até a unidade são adultos, jovens, com idade entre 24 a 35 anos. A procura pelos testes sorológico e SWAB aumentou na capital potiguar. O crescimento dessa demanda fez com que a Prefeitura de Natal ampliasse o horário de atendimento dos centros Covid, instalados no Palácio dos Esportes, no Semuri e no ginásio Nélio Dias. A gente tem observado na última semana uma procura considerável da população por atendimento nos 3 centros de enfrentamento à Covid, que antes o atendimento era de segunda a quinta, de 8 às 16 e na sexta até meio-dia. Então, a partir dessa semana, os centros de enfrentamento vão funcionar de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas. Cerca de 20 mil pessoas já foram atendidas entre os meses de julho e novembro e aproximadamente 220 testes já foram realizados. Segundo a secretária adjunta de Saúde, a maioria das pessoas que chega até o centro são adultos jovens, com idade entre 24 e 35 anos. A gente tem observado que esse aumento dessa procura nos 3 centros de enfrentamento são adultos jovens, Então, a gente reforça toda a população que precisamos fazer o distanciamento social, o uso da máscara e a lavagem das mãos. Dentro desse perfil está o empresário Ciro de Holanda. Ele encontrou alguns amigos no final de semana, mas a pequena reunião trouxe uma surpresa inesperada. Eu confesso que no fim de semana foi um churrasco com amigos, uma festa para poucas pessoas, acredito que 9 ou 10 pessoas estavam presentes. Mas, para nossa surpresa, das 9 ou 10 pessoas, 3 já testaram positivos esses últimos dias. Antes de procurar um dos 3 centros Covid, a população deve ficar atenta ao aparecimento dos sintomas, como febre, tosse ou dor de cabeça, para então fazer um teste e iniciar o tratamento precoce. A melhor forma de tratamento para a Covid-19 é o tratamento precoce. Reforçamos que, apresentando os primeiros sinais e sintomas, procure os nossos centros e, de acordo com sua clínica, o médico vai avaliar qual o tipo de teste a se prescrever e qual a data ideal para a coleta desse exame. Depois de concluída a reforma do mercado das rocas e em tempos de pandemia, o local está retomando a movimentação aos poucos. Alguns boxes ainda estão desocupados e deverão ser preenchidos por meio de licitação. Reaberto há menos de um mês, após a reforma, o novo mercado das rocas aos poucos vai retomando o ritmo normal de funcionamento. Há 45 anos, o seu José Martins vende itens de cama, mesa e banho no local. Ele está otimista com o retorno dos trabalhos. Que faz 45 anos que eu trabalhava aqui, Aí vieram fazer a reforma, eu saí e estou voltando agora. Mas infelizmente tem essa pandemia, o pessoal está sem dinheiro para comercializar, Mas Deus quiser, vai melhorar. Moradora do bairro das Rocas, a Ana Cristina frequenta quase diariamente o mercado. Hoje foi ao local para pagar as contas de luz. Fazer um pagamento de conta, que graças a Deus aqui não tinha que se locomover até a cidade. E aproveitei e vim fazer uma visita aqui ao nosso amigo para olhar aqui as prateleiras das toalhas para minha filha, O mercado das Rocas foi fechado para reformas em 2008. A estrutura foi reaberta em 2016, mas voltou a ter as portas fechadas devido a falhas estruturais. A expectativa era de que o local recebesse consumidores ainda no primeiro semestre deste ano. Mas com a pandemia da Covid-19, a ocupação dos permissionários só foi retomada em setembro. O mercado ele passou 6 anos em reforma, estamos reabrindo ele agora.
ele foi modificado toda a estrutura, a cobertura do mercado. Fizeram uma pintura com a tinta especial para que não ficasse quente, né? Com aberturas aqui na lateral para entrada de ar, né? Teve reparos também na estrutura, que como o mercado passou muito tempo fechado, necessitava, né? E hoje está em pleno funcionamento. Com a abertura, em razão do risco de uma nova onda de contaminação do coronavírus, o movimento no local ainda é tímido. Além do box da Coserne e do ponto do Seu José, no espaço já estão em funcionamento o açougue, a padaria, a sorveteria, a lojinha de artesanato e também a cafeteria. A gente não conta com um movimento tão grande devido à pandemia que a gente ainda se encontra, né? Mas seguir todos os protocolos dentro do mercado, só entram de máscara, usam de álcool gel. O novo mercado conta com 81 boxes, 9 deles estão ocupados e outros 17 estão em processo de instalação. O restante das vagas serão ocupadas por meio de licitação. A polícia e a Receita Federal deflagraram uma operação chamada de Enterprise para combater a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de cocaína. Foram cumpridos mais de 200 mandados de busca e prisão no Rio Grande do Norte e em outros 9 estados brasileiros. A Justiça autorizou o bloqueio de 400 milhões em bens do narcotráfico, incluindo aeronaves, imóveis e veículos de luxo. A PF também fez uma parceria com a Interpol para localizar 8 investigados no exterior e bens mantidos em outros países. E agora a gente muda de assunto para falar sobre política. A lei orçamentária anual que rege os gastos do município para o ano de 2021 já tem data para ser apreciada pela Câmara. A LOA será votada em reunião extraordinária pela Comissão de Justiça da Casa. Na reunião desta segunda-feira, o vice-presidente da Comissão de Justiça, vereador Luiz Almir, designou relatores para 10 projetos de lei. Uma das matérias dispõe sobre a construção de abrigos de ônibus pela iniciativa privada. Uma rede de supermercado, ela pode fazer 10 abrigos de ônibus. E dentro do abrigo e por trás do abrigo vai ter a propaganda da rede de supermercado. Isso é uma colaboração com a sociedade e ganha todo mundo. A empresa que vai ter uma publicidade permanente e vai ajudar a aumentar o número de abrigos de passageiros, que as pessoas às vezes ficam no sol, na chuva, esperando o ônibus. Durante o encontro, os vereadores definiram para a próxima sexta-feira pela manhã a realização de uma sessão extraordinária para a apreciação da LOA, a Lei Orçamentária Anual do município. A LOA é o orçamento do município, né, da prefeitura, os recursos que a prefeitura vão disponibilizar e destinar para as diversas secretarias durante o período de 2021. Então a gente achou por bem fazer essa sessão extraordinária, porque o tema é de extrema importância para a nossa cidade. Em dezembro agora nós temos que votar o orçamento de 2021. Então isso é uma coisa demorada, porque vai ter muitas emendas, as que são consensuais a gente vota mais rápido, mas tem outras que vão para discussão, então a gente tem que votar a LOA sexta-feira, 9h30 da manhã, já convoquei todos os componentes. E agora, futebol. O Hugo teve rodada da Série D do Brasileiro este final de semana. Como ficou o placar dos times potiguares? Olha, Mara, os times potiguares foram bem na rodada. No sábado, o ABC fora de casa goleou a equipe do Jaciobá pelo placar de 6-0. O destaque do jogo foi o mago Alisson, que marcou 4 gols na goleada. Já no domingo, na Arena das Dunas, o América venceu por 2-1 a equipe do Floresta do Ceará. Os gols do alvirrubro foram marcados pelo atacante Dico, aproveitando uma falha da defesa, e pelo Wallace pernambucano com um belo chute de fora de área. O Globo, fora de casa, ficou no empate, em 0-0 contra o Guarani de Sobral. Bom, encerrando a participação dos times locais na rodada, o Potiguar de Mossoró encara logo mais, às 3h da tarde, a equipe do Coruripe. E como ficam os times na tabela de classificação, Hugo? Com um resultado positivo neste final de semana, o América se isolou ainda mais na liderança do Grupo 3. O alvirrubro está na primeira colocação com 27 pontos. Em segundo vem o Salgueiro com 23. Em terceiro, o Floresta com 21. E fechando o G4 está o Atlético da Paraíba com 16 pontos somados. Ainda na luta pela 4ª vaga, na sequência da tabela, vem o Globo. O Campinense aparece em sexto, o Afogados em sétimo e na lanterninha está o Guarani de Sobral. Pelo Grupo 4, o ABC é o primeiro colocado junto do Itabaiana, ambos com 23 pontos. O time potiguar é o líder pelo saldo de gols. Em terceiro vem o Vitória da Conquista com 22 pontos. Fechando o G4 está o Coruripe com 16 pontos somados. Na sequência vem o Central em quinto,
o Potiguar com um jogo a menos em sexto, o Frei Paulistano e em último lugar aparece o Jaciobá. Então, Mara, por hoje essas são as notícias do esporte. Obrigada, Hugo. Vamos agora ao nosso giro de notícias. G1RN, auxílio emergencial. Caixa paga nova parcela, 4,9 milhões nesta segunda. Tribuna do Norte, vacina de Oxford tem eficácia média de 70% e pode alcançar até 90%. Agora RN, PF deflagra no RN em mais 9 estados uma das maiores operações contra o tráfico de drogas em portos. Grande ponto, 4 pessoas morrem em acidente no RN, bebê de 3 dias sobrevive. Bom, e eu me despeço por aqui. Outras informações você acompanha ao longo da programação da TV Câmara. Até a próxima edição.